O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus, e nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro luz. Graças a Deus, Deus os abençoe. Amém. Estamos felizes de estarmos mais uma vez aqui. O pessoal lá embaixo fica com medo de subir aí com a mão. Jesus, não está frio. Vou deixar gravado aqui, tá quentinho aqui dentro, né? Hoje eu convidei um, outro, cada um tinha uma desculpa. Mas eu acho que eles ficaram no frio, certo? Mas estamos aqui em Bom Jesus hoje e o tempo tá bom, né? Tá com bastante frio. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós temos CDs ali, depois a gente vai distribuir para os irmãos. Também os irmãos orem para a nossa viagem para Belém, dia 6. Nossa viagem para a África. A primeira carta extraviou. Agora está vindo o irmão para o Brasil e ele disse que ele vai trazer a carta. Só que nós já estamos com outros programas. Vamos estar em Belém, dia 6 até o dia 19. Depois em São Paulo, em setembro. E para ir para a África, para visitar os irmãos ali, teria que ser só final de setembro para agosto. A carta demorou muito, já para ter ido e voltado, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? Amém. Vamos, 2 Reis, capítulo 4, verso 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquídeas, e veio e as cortou na panela do caldo, o que as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitai-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então, não havia mal nenhum na panela. Bondoso Deus. Tu tem colocado a farinha na panela. Tu tem tirado a morte, Senhor Deus. Senhor, tu tens sido um Deus tão bom, tão maravilhoso. Senhor, tu estás aqui conosco, na forma do Espírito Santo, nessa palavra do dia. Visita-nos e abençoa a tua igreja aqui no Alto da Serra. Que em Bom Jesus, ó Deus. Abençoe esse culto de Santa Ceia. Glória a Deus. Amém. Fale conosco, Pai, através da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, em nome do Senhor Jesus. O homem errado. Eu, pensando nisso aqui hoje, enquanto eu estava ali no quartinho, sobre o tempo de Eliseu, o profeta que tomou o lugar de Elias. O irmão Brana disse que Eliseu sempre foi um tipo da noiva. Elias foi e Eliseu ficou, a noiva. Era um homem representando
a noiva. Enoque também era um homem, representando a noiva. Havia fome na terra naqueles dias. E o tempo era muito difícil. Nós sabemos o tempo de escassez, né? Falta de emprego, o alimento está caro. E os filhos dos profetas precisavam de comer. Era filho de profetas. Dos profetas. Eles. Nós também somos filhos dos profetas. Nós somos gerados por uma mensagem profética. Nós somos filhos dos profetas. Disse Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E eles levaram a panela ao fogo e foram fazer um caldo de ervas. Repolho, talvez, de couve, cenoura e a verduras, né? E saiu um moço para colher as ervas. E ele viu uma parra brava no campo, mas muito bonita, talvez parecido com uma verdura. E como ele não conhecia, mas só que era parecido, ele trouxe, cortou, colocou na panela, cozinhou, e o povo começaram a comer, começaram a passar mal, começaram a gritar ao profeta, ao homem de Deus, aquele que estava no lugar de Elias. Tem morte na panela. Agora, Eliseu sabia como lidar com a morte. Ele mandou trazer farinha e colocar na panela. E mandou comer. Agora pode comer. A morte já saiu. A farinha é um tipo da palavra de Deus. Não tem credo que resiste. Não tem credo. Não tem dogma. Não tem ismo que resiste à palavra de Deus. Amém. A morte estava na panela. Agora, o homem era errado que foi buscar as ervas. Ele não tinha conhecimento da agricultura. Ele não tinha conhecimento das verduras. Ele só viu uma coisa que era parecido. Existe hoje muita coisa parecida, mas é morte. Porque se ele tivesse conhecimento, ele não ia trazer. Ele ia ver que era uma coisa que era somente para os animais comer. Então, tem coisa que nem animal come, nem cavalo come, nem boi come, passa direto. Tem coisa que, por exemplo, a salsa, coelho come e morre. A gente come e vive. A coisa que os bichos comem, vive, a gente come e morre. Então o moço que foi colher foi o homem errado. Não foi a pessoa certa. Aí ele trouxe aquele CD, trouxe aquela mensagem, só ouve aí. O povo começou a enfraquecer. Escuta essa mensagem. As pessoas começaram a enfraquecer. Tinha morte ali. Tinha morte naquela mensagem. Nós vemos a condição e a situação da igreja hoje no mundo. Por quê? A morte na panela. Agora, quem tem o segredo para eliminar aquela morte? Eliseu. Só Eliseu. Porque Apocalipse capítulo 10, versículo 8 a 11, a voz disse a João: vai
Aquele anjo que está com um pé na terra e outro no mar, aquele que materializou, um pé na terra e outro no mar, porque ele materializou. Cristo tomou uma forma humana. Toma o livrinho aberto, que está na mão dele. Agora o livrinho já estava aberto. O livro esteve fechado durante 7 eras, mas agora está aberto. Toma, João, e come. Agora João não podia comer ele fechado, tinha que comer ele aberto. Ele vai ser doce na tua boca, mas vai ser amargo no teu ventre. João, um tipo da noiva. Um homem novamente. Come o livrinho. Agora, este livrinho não tinha morte nele. Não, esse foi o livro que estava na mão de Adão. Satanás queria pegar esse livro. Logo que o homem caiu, o livro voltou para a mão do dono original. E ele ficou ali por 6.000 anos. E o livro foi entregue em 1963 nas mãos do 7º anjo. O livro. O 7º anjo manteve esse livro na mão até que João tomou o livro. João é a noiva. É o tipo. Sempre um homem representando. Eliseu estava representando. Eliseu teve que colocar o livrinho na panela. João teve que engolir o livro. Amargo é um remédio. Amargo. Você sabe que é o remédio. É um alimento. Irmã Maria. Agora diz que eles não conheciam a erva. Nós não conhecíamos. Eles não conheciam. Agora veja como os selos ficaram tão claros. Como as eras ficaram tão claras para nós. Hoje, Eliseu disse para eles assim, pode comer agora. A pessoa está assustada com aquela comida na panela. Pode comer agora. Agora, pega a mensagem, come. Amém. Amém. Pega os selos e come. Amém. Porque João já engoliu o livro. O moço, aquele homem que foi colher as ervas, não tinha conhecimento. Ele viu uma coisa parecida com repolho, pegou. Viu uma coisa parecida com couve, pegou. Viu uma coisa parecida com cebola, pegou. Foi pegando aquilo que era parecido, colocou na panela. As pessoas foram colocando aquilo que era parecido. Que era parecido, era só parecido. Era parecido com selos, era parecido com as eras, mas não era as eras. Nós sabemos que existe muita sinceridade no mundo que nós vivemos hoje. Muita sinceridade. Agora, sinceridade não salva ninguém. Isso não quer dizer que não devemos ser sinceros. A pessoa que está indo numa denominação, ele é sincero. Quem vai no espiritismo é sincero. Quem vai numa igreja de cura divina, que lida com aquelas coisas de Pai, Filho e Espírito Santo, com a Trindade, também é sincero. O irmão Brana fala daquelas mães que entregavam os seus bebês gordinhos para os crocodilos.
Fazia com sinceridade. Aquela criancinha, depois de criado, mimado, eles vão lá no rio, lá entregar na boca do crocodilo. Era uma adoração. Para eles, o bicho era Deus. Tinha que dar um sacrifício para o seu Deus. Dava o melhor que tinha. Com toda sinceridade. Olha aqui, quando uma mãe chega a tomar o seu bebê, o seu neném gordinho, negro, desse tamanho, e o lançar na boca de um crocodilo por amor ao seu Deus. Sinceridade. O rapaz trouxe aquilo ali com a sinceridade no coração, que aquilo ali era uma erva boa. Era verdura mesmo, da cabeça dele era. Mas não era. Olha, eu quero saber o quanto o cristianismo é sincero. As pessoas são sinceras. Eles creem que aquilo ali está certo. O negócio é na hora de comer. Quando começaram a comer, começaram a passar mal. Começaram a virar os olhos, começaram a dar tontura. Já pensou se não tivesse um homem ali? Que conhecia o segredo para matar a morte? Você já imaginou se nós não tivéssemos esse CD? Hoje? Nós estávamos morrendo comendo selos, comendo a mensagem, morrendo. Eu não sabia o que estava comendo. Não estava preparado. Até que a mensagem veio. Então a mensagem veio. E disse lá Laodiceia 38. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Que é os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Está aqui, está aqui, está aí mesmo. Está ali mesmo. Não diz que eles tiraram as ervas lá dentro. Não, só botou farinha. Olha uma mãe com toda sinceridade. Olha esse moço com toda sinceridade. Ele não trouxe veneno para matar os seus irmãos. Não. Ele simplesmente pensou que era. Veja. Quando um homem pode se afligir de tal modo, colocando 1000 anzóis em sua carne, assim. 1000 anzóis. E eles fazem até hoje. Lá na Índia, na África, com sinceridade. Pendurados com bolas de água, segurando para baixo assim. E andar por uma faixa de fogo daqui até no final do tabernáculo. Fogo, uma piscina de fogo. Mais de 30 metros de comprimento. E ele descalço, pisando em cima das brasas. Com sinceridade ao seu Deus. E não queima as solas dos pés. E aqueles anzóis do corpo, todo o corpo, em forma de adoração ao seu ídolo, ao seu Deus. As pessoas hoje, com toda a sinceridade, estão em caravanas para o Rio de Janeiro, para a Jornada Mundial da Juventude. Quem eles trouxeram? O Papa. O povo está sincero ali. Como essas pessoas aqui também estão sinceras. 30 mil argentinos, que o Papa é de lá. Pessoas da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Europa, o mundo todo reunindo-se no Brasil.
para ouvir o anticristo com toda a sinceridade. Para eles ali é Cristo. Para eles é Cristo. Cristo está na terra para eles. O diabo escondido ali é Cristo. Vai nós dizer lá no meio deles, aí eles lincham a gente. Eles são tão de Deus que eles matam nós. E achando que estão fazendo serviço a Deus. Se Jesus disse que eles iam fazer isso, se aí for lá no meio deles e dizer, isso está errado, não, não adianta, eles são sinceros para eles. Aquilo entrou neles, aquilo é a verdade. Eles escolheram a Eva errada. A morte está na panela, estão comendo, estão morrendo. Eles nem estão chamando o homem de Deus. E dizendo que tem morte, não, eu já estou morto. Agora, num país como o Brasil, o líder da Igreja Católica, a primeira viagem no Brasil. Por que o Brasil? Porque é onde está a verdadeira palavra. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Será que as igrejas não abrem seus olhos? Será que os grupos da mensagem não abrem seus olhos? Será que eles não podiam clamar? Olha, nós estamos morrendo. O irmão Branda conta da rã. Você pega uma frigideira grande, bota água e bota a rã ali dentro. E bota o fogo bem brando. Banho-maria. E aquela água assim fica bem aquecida. E ela fica ali faceira, ali, nadando. A água está morna. Né? Só que o fogo está aceso. E ela vai morrendo, feliz. Feliz ali. De repente ela vira os olhos. Assim os crentes. O diabo bota aquele foguinho brando lá. Só que está aceso. Aí eles vão morrendo. Eles não veem. É hora de parar para pensar. Jerusalém, quando o Espírito Santo caiu em Jerusalém, Deus falou através de um homem, Pedro, pescador, falho. Né? Se alguém dissesse, Deus está falando ali, através do Pedro. O pessoal diz, o quê, Pedro? Principalmente o pessoal do templo. Aquela moça ia dizer, que lá? Ele que não conhecia ele. Espraguejou ele para nós. O Caifás disse, ouvi Pedro. Estava igual o bêbado ali agora há pouco. Aqui bebe. A Maria. A mentira que ela contou desse tempo todinho. Daquele menino, daquele que os romanos mataram e nós matamos. Daquele impostor, dizendo que era obra do Espírito Santo. Estavam todos bebendo ali dentro. Todo mundo estava reunido em Jerusalém. A Igreja Católica diz que Pedro foi o primeiro Papa. Mentira, Pedro nunca foi a Roma. Se Pedro for o primeiro Papa, eles estão desviados, porque Pedro pregou o batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo. O único Deus lava pés. E eles mudaram a doutrina. Mas Pedro nunca foi Papa de Roma. É uma mentira. Mas eles estão comendo a ervas brava da mentira de Pedro, primeiro Papa. Comendo a erva brava da Trindade. Com sinceridade, estão morrendo. Estão morrendo. 19 nações estavam em Jerusalém, quando Pedro pregou ali. E o povo disseram, que faremos, varões e irmãos? Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro deu a receita certa, deu a comida certa naquele dia, para eles. A televisão, a internet, divulgando a visita do pontífice. O Exército, a Polícia Federal, como segurança. Helicóptero, aviões, à sua disposição. Aí a pergunta, por que o Brasil, né? Por que não foi fazer isso na Argentina? Tinha que ser aqui. Os selos que foi revelado nos Estados Unidos foi mostrado aqui no Brasil. No país vizinho, nasce o Papa. Quem ia imaginar que teria um Papa argentino? Mas hoje, o mundo conhece. E o pregador da terceira puxada? O que mostrou para nós que os trovões foram revelados, que o novo nome foi revelado. Amém. Esse não pode ser conhecido. Deus não deixa, nem a televisão. Porque Deus não deu dinheiro para ele. Não deu condições financeiras como deu para muitos outros. Só deu condições para poder gravar esse CD e nos dar. Amém. Pessoas que dizem, não, mas esse homem é rico. Viaja com ele que você sabe. Anda com ele. Deus só deu uma condição. Dinheiro para comprar CD e dar de graça. Uma vez era cobrado, quando não tinha condições, de comprar 10 fitas. Ele disse a João, come o livro e profetiza para povos, tribos, línguas e nações. O Papa está falando para povos, tribos, línguas e nações hoje no Brasil. Será que a esposa não está falando para povos, tribos e nações hoje no Brasil? Amém. Cristo está de uma forma tão simples, tão humilde. O anticristo está numa pompa. E ele diz, ele é tão humilde. Precisa de tanto segurança. Hein? Ele é tão simples, num trono de ouro. Mas eles são sinceros na sua